Bom dia. O descontentamento do eleitor com os políticos brasileiros foi extremamente refletido no resultado das eleições do último domingo, dia 2. Em grande parte do país, o número de abstenções foi muito superior ao de votos válidos. Só para se ter uma ideia, em 9 das 27 capitais brasileiras, os votos nulos e em branco e as abstenções, as pessoas que deixaram de votar foram maiores que a votação dos candidatos que ficaram em primeiro lugar. Entre as cidades estão Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, venceu a eleição em primeiro turno, com 3.085.000 votos, menor que os 3.096.000 paulistanos que votaram em branco ou nulo, ou se abstiveram. É uma vitória que você se esgota, né? Você ganha, mas ganha derrotado. Porque ele fez 3 milhões de votos num colégio de quase 9 milhões, né? 8 milhões e tanto. Quer dizer, ele foi eleito com 1/3 dos eleitores de São Paulo. Né, um pouquinho mais de 1/3, quer dizer, então ele tem baixa legitimidade. Ele já larga com baixa legitimidade e o fato de ter derrotado ex-prefeitos foi fácil para ele, porque são nomes já gastos, Antônio. Tanto a Marta Suplicy, quanto a Erundina, quanto o próprio Haddad, quanto o Russomano, que já vem candidato aí várias vezes, são nomes já cansados, né? Trata-se de um folclore de que esses votos brancos e nulos interferem na eleição. A única interferência existente é que eles, como eles são despesados para a contabilidade eleitoral, potencializa aqueles votos válidos, fazendo com que o candidato eleito seja eleito com menos votos. Apenas isso. Quando vai haver a contabilização eleitoral, são desprezados os votos brancos e nulos, e aí você pega somente os votos válidos, ou seja, os nominais que foram destinados a determinado candidato, e aí você computa, seja quem teve mais votos para ser candidato eleito pela majoritária, ou proporcionalmente falando pelo o candidato para vereador nesta eleição de 2016. No Rio de Janeiro, a soma dos votos dos candidatos que vão disputar o segundo turno, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, totaliza 1.395.000. Votação menor que o 1.866.000 cariocas que votaram em branco ou em nulo, ou nem votaram. Olhando em média, de cada 4 eleitores, só um votou nesses dois. Então, por isso que esses outros 3 que não votaram nem Freixo nem Crivella se sentem subrepresentados. Mas peraí, de onde que esses caras vieram? Quem que votou nesses caras? Voto nulo é voto errado, né? Quem errou na hora de digitar o número de alguém e aquele número não consta na urna eletrônica como sendo de determinado candidato, você está anulando. E a urna ainda salienta para você. Você tem certeza que quer anular seu voto? Se você confirmar, você está anulando seu voto. A diferença entre branco e nulo é só isso. Se você não quer participar do processo eleitoral, você pode votar em branco, tanto que existe essa tecla. Mas, na verdade, eles não interferem na eleição. Em Cuiabá, onde haverá segundo turno entre Wilson Santos, do PSDB, e Emanuel Pinheiro, do PMDB, o PMDBista venceu o primeiro turno com 98.051 votos. Mas a votação em branco e em nulo, ou as abstenções, totalizaram 127.987. Ou seja, 31% do eleitorado cuiabano não votaram em ninguém, maior que os 21,5% de rejeição de 2012. O recado é muito claro de rejeição sistêmica. Quer dizer, somados com os votos do procurador Mauro, do Renato Santana das Séries, nós chegamos aí em mais de 200 mil votos, 211 mil votos de 415 mil eleitores. Quer dizer, metade do nosso eleitorado deu um voto contra as estruturas tradicionais políticas, os partidos tradicionais, etc. Estes números das eleições 2016 podem ser comparados aos sentidos do trânsito. Há pessoas que preferiram votar em candidatos e partidos. Outras optaram em votar em branco ou nulo, ou nem em votar no dia da eleição. Qual a explicação para esses comportamentos eleitorais? A pessoa tem que saber colocar alguém lá que do pior você elimina e pega o que mais se aproxima daquilo que está dentro da sua expectativa. Porque ninguém é perfeito. Creio que seja a questão de decepção que está tendo no geral do povo, né, com relação aos nossos políticos. E também, na minha opinião pessoal, é
questão do voto obrigatório. Eu acho que deveria ser facultativo, está na hora, né? Acho que é mais uma resposta da sociedade, mas eu acho que isso não é certo. Eu deveria escolher mesmo o candidato para poder escolher uma pessoa que nos representa, né? Filiando-me nas várias possibilidades existentes, isso é de caráter pessoal, eu entendo que faz parte de uma decisão do povo em relação a tudo que se vem vendo na mídia em relação ao poder público, né? Então eu penso que existe uma desesperança, uma desmotivação por conta do eleitorado brasileiro e, em contrapartida, a legislação ela é fraca, né? Aquela pessoa que não vota, ela pode justificar seu voto ou simplesmente pagar uma multa de menos de R$4. Ou seja, pensa ele que ao invés de participar do processo democrático, é melhor ficar em casa. Os partidos não podem continuar ofertando ano a ano os mesmos nomes. Você pega a Marta Suplicy, nas últimas 6 eleições aí, ou 6 ou 7, ela disputou praticamente todas. Quer dizer, então, existe um cansaço, o eleitor está cansado desses nomes. Então, a primeira coisa é a renovação. E a segunda é o vínculo político maior, é você ter um voto mais ideológico, né? E não um voto fisiológico. Voto em fulano porque está me ajudando, voto em fulano porque o sindicato pediu, voto em fulano porque a igreja pediu. Mas voto porque concordo, né, com as opiniões dele, voto porque tem um vínculo mais ideológico, mais programático com as propostas daquele candidato e não com as estruturas que ele mantém, né?